No próximo sábado, às 7 horas da noite, a seleção brasileira fará sua estreia na Copa do Mundo diante do Marrocos. E com o corte do Wesley ficaram algumas dúvidas em relação a qual pode ser a escalação titular que o técnico Carlo Ancelotti vai colocar em campo. Não somente pelo corte do Wesley, mas também pela atuação de alguns jogadores. Então cá estou eu no vídeo de hoje para te mostrar com essa provável escalação que o Ancelotti vai fazer para a seleção brasileira enfrentar o Marrocos. Quais são os ajustes e as movimentações que ele pode fazer dentro da equipe. Então, sabemos que o técnico Ancelotti da seleção brasileira gosta de jogar nesse 4-2-4. Ele pode fazer algumas variações, fase defensiva, fase ofensiva, mas de cara ele gosta mesmo de ter esses 4 jogadores na frente aqui. Só que ele faz uma estrutura no qual a seleção brasileira acaba se movimentando bastante quando tem a posse de bola, só na hora de marcar que de fato acaba virando um 4-4-2 ali mais defensivo e compacto. E claro, dependendo da seleção que ele vai enfrentar, ele pode ser um time mais pressionante, com aquele bloco um pouco mais alto, dependendo do momento do jogo, mas ele também pode ser um time no qual ele vai marcar com bloco mais baixo, tentando jogar com campo aberto no contra-ataque. A gente até viu no jogo de ontem contra o Egito, grande parte do segundo tempo, depois que a seleção brasileira estava na frente do placar, principalmente ali depois dos 30, a seleção baixando um pouco seu bloco, tirando os espaços do Egito, defendendo mais a vantagem, tentando jogar um pouco mais nos contra-ataques. E essa é uma característica dessa seleção do Ancelotti. Mas com o corte do Wesley, quem entrou no lugar dele não foi um lateral, e sim foi o Ederson, meio campista, que eu acredito que deveria estar na lista já para a Copa do Mundo. Eu gosto muito do futebol do Ederson, é um jogador versátil, mas esse corte do Wesley e ele não chamar o Vitinho nem o Paulo Henrique acaba escancarando que a seleção brasileira vai ter que mudar a sua característica um pouco de jogo. Olha só, a seleção brasileira deve ir a campo, né, contra o Marrocos com o Alisson no gol, isso aqui é uma certeza. Eu acredito que quem vai assumir a lateral direita titular vai ser o Ibañez e não o Danilo. O Danilo ontem entrou, fez a lateral direita muito pelo fato do Ibañez estar fazendo a zaga, então ele não mexeria tanto assim na equipe, então ele decidiu colocar o Danilo na lateral direita. Mas com o time começando, eu acredito que o Ibañez vai começar na lateral direita, até porque ele é um jogador de mais força, de mais velocidade e tem um pouco mais de capacidade técnica, eu acredito, do que o próprio Danilo, por mais que o Danilo já tenha sido lateral também na carreira, mas eu prefiro o Ibañez fazendo essa posição. A dupla de zaga da seleção brasileira não tem discussão, é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Ah, mas o Marquinhos falhou, cara, acontece com todo mundo. Mas a zaga titular da seleção brasileira é Marquinhos e Gabriel Magalhães, os caras que mais passam segurança. Na lateral esquerda é o Douglas Santos, no meio de campo é o Casemiro e Bruno Guimarães. Até aqui não existe dúvida na seleção brasileira. A seleção começa a ter dúvidas do meio pra frente. Por quê? Alguns caras aqui eu acredito que são certamente titulares, e esses são o Rafinha e o Vinícius Júnior. Esses daqui o Ancelotti não mexe na equipe. Ele tem o Matheus Cunha, que é bem questionável. Eu gosto do futebol do Matheus Cunha, acho que ele tem um papel tático muito importante até na hora de fazer essa função no meio de campo, na hora de marcar também. E tem o Luiz Henrique, que vinha sendo titular, ontem foi pro banco de reservas, ele fez essa troca, né? Ele tirou o Luiz Henrique do time titular e trouxe o Paquetá. O Paquetá tem uma característica diferente do Luiz Henrique. O Luiz Henrique é mais um extremo e pode ser que jogue também o Luiz Henrique, dependendo do jogo. Mas quando ele traz o Paquetá para esse time titular, eu acredito até que ele chamou mais o Ederson para ser também uma opção no meio de campo. Caso ele não queira colocar o Paquetá, ele pode colocar o Ederson. Quando ele coloca o Paquetá sem a bola, o Brasil vai marcar nesse 4-4-2. Vai baixar o seu bloco, vai marcar no seu 4-4-2 tradicional. Vai ficar aqui, por exemplo, Matheus Cunha pode fechar também, depende do momento, de como vai estar a equipe na organização. Pode ficar Rafinha e Vinícius Júnior, pode ficar Matheus Cunha e Vinícius Júnior aqui fechando 4-4-2. Rafinha pode fechar também. Mas é assim que a seleção brasileira marca. Porém, na hora de atacar, quando tem a posse de bola, na sua estrutura mais ofensiva, a seleção brasileira geralmente abre o Vinícius Júnior aqui um pouco mais pelo lado. O Rafinha pode vir por dentro, baixar aqui, jogar nessa posição. O Matheus Cunha pode baixar um pouco também para jogar como se fosse o meia. E quando ele tem o Paquetá, ele pode também trazer o Paquetá para jogar como se fosse essa espécie de meia por dentro. E aí ele poderia, no caso, abrir aqui o Rafinha e o Vinícius Júnior de um lado. Ele poderia também ter aqui o Rafinha por dentro. E ele poderia adiantar o Ibañez, funcionando o Ibañez como se fosse uma espécie de um ala, como funcionava o Wesley, que era um cara extremamente ofensivo, porque ele constrói com 3. Marquinhos, por exemplo, Gabriel Magalhães, e o Douglas Santos faz essa estrutura aqui de 3 mais atrás. Ele pode adiantar um pouco mais o Bruno Guimarães. O Casemiro fica um pouco mais para fazer essa contenção, podemos dizer. E para ser esse homem na saída da seleção brasileira de 3+1, Matheus Cunha pode vir por dentro, mas aqui os jogadores de frente da seleção brasileira trocam muito de posição.
Por que o Ibañez pode ocupar essa posição? Caso o Paquetá entre no lugar do Luiz Henrique de fato, ele vai vir jogar por dentro. Ele não vai jogar por fora. Quem vai jogar por fora vai ter que ser o lateral, que vai ter que ocupar essa região mais pelo lado do campo. Aí vai ter a movimentação de jogadores de frente da seleção brasileira de forma constante. Essa é uma opção de escalação que ele tem. Eu não acho que é melhor. Com essa lesão do Wesley, ele pode dar a amplitude do campo, não com o Wesley, porque ele dava amplitude do campo com o Wesley e na maioria das vezes também com o Vinícius Júnior pelo outro lado. Ele pode trazer o Ibañez para fazer um lateral de fato mais posicional. Ele pode tirar o Paquetá, trazer o Luiz Henrique para dar essa amplitude pelo lado do campo. O Luiz Henrique é muito bom nesse 1 contra 1 e pode fechar essa caixa por dentro. Ele gosta de ter esses 4 jogadores por dentro, né? Com Rafinha, Matheus Cunha, Casemiro, Bruno Guimarães, deixar Luiz Henrique e Vinícius Júnior mais pelos lados do campo. Essa é uma das opções que ele tem. Ele também poderia utilizar o Igor Thiago no ataque, tirar o Matheus Cunha, ter um centroavante de maior referência lá na frente. E aí ele pode movimentar com Rafinha, deixar o Igor Thiago um pouco mais à frente. Ontem ele estava utilizando o Paquetá, né? Então o Paquetá vinha fechar essa caixa aqui por dentro. Cadê aqui o Paquetá? E o Wesley no começo do jogo tinha essa liberdade pelo lado. E aí o Igor Thiago era mais o centroavante. O time fica um pouco menos móvel, mas tem um cara mais de referência. Ou ele pode tirar o Igor Thiago, o Endrick tá pedindo passagem também, e colocar o Endrick lá na frente. É uma das possibilidades que tem a seleção brasileira. Eu colocaria esse cara aqui para jogar como centroavante. Ryan. Eu acho que o Ryan tem muita capacidade para jogar com espaço. Tanto ele como o Endrick. Eles têm características parecidas para jogar com espaço, mas eu acho o Ryan um pouco mais completo, por exemplo, assim, pelo fato de ele ter estatura, ser mais alto, finalizar melhor de cabeça. Mas aí é uma escolha do técnico, quem tiver no melhor momento. Mas eu acho que tanto o Endrick como o Ryan, eles têm mais... Por mais que o Ryan seja utilizado como ponta na seleção brasileira, no Vasco ele já jogou de 9 e marcou muitos gols. O Ryan e o Endrick têm mais refino do que o Igor Thiago na hora de definir cara a cara contra o goleiro. São jogadores que dificilmente perdem oportunidades de gol. Mas é assim que o Ancelotti pode montar a seleção brasileira para jogar diante do Marrocos. Eu acredito até com a seleção, em alguns momentos jogando de fato com esse bloco um pouco mais médio, bloco mais baixo, vai pressionar também em alguns momentos, mas pode tentar jogar com espaço. E se for jogar com espaço, não faz tanto sentido o Igor Thiago, não sei. Então faria mais sentido ou o Endrick ou o Ryan jogando ali na frente na seleção brasileira. Mas tudo aqui é hipotético, né? Pode ser que ele venha com o Luiz Henrique, deixe o Luiz Henrique mais do lado do campo. São algumas mudanças que podem acontecer aqui no ataque da seleção brasileira. De resto, tá muito definido isso aqui. O restante aqui na parte defensiva deve ser mesmo esse desenho. Mas é uma das opções que tem o técnico Carlo Ancelotti. Também pode colocar o Ederson aqui, fechar essa caixa por dentro na seleção brasileira. Pode ser que ele jogue com, por exemplo, Ederson, Rafinha, Vinícius Júnior, Luiz Henrique. São muitas opções que ele tem. Mas é uma decisão difícil sempre de você tomar. E ele vai ter que tomar essa decisão e tentar escolher o melhor para a seleção brasileira. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Eu fico nessa, abração do Francesco. Nós fui.